Graças a Deus por sua palavra. Louvo ao Senhor por esta igreja e por cada irmão neste momento tão importante de oração, intercessão e estudo das Escrituras. Estamos começando a primeira epístola de Paulo a Timóteo, uma breve introdução. 1 Timóteo 1, verso 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Qual a tarefa que Paulo está passando a este Timóteo? E qual o seu problema? Será também o seu, o nosso? Vamos observar e estudar atentamente esta epístola. Mas de onde surge esse Timóteo, já que ele não aparece nos evangelhos? Ele não é discípulo de Jesus no evangelho do reino. Nós sabemos que o livro de Atos é um livro narrativo, conta a história, a transição do evangelho do reino para o evangelho da graça. E mais ainda, vai mostrar o surgimento do apóstolo Paulo, o chamamento do apóstolo Paulo, o início das igrejas. E no capítulo 16 de Atos dos Apóstolos, nós vamos encontrar o jovem Timóteo na segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. E chegou a Derbe e Listra. E eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente e de um pai grego, do qual davam bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Esta é uma região que fica no norte de Israel, entre a Síria e a Turquia, nos dias de hoje. E lá está este jovem. E Paulo, quando ouviu o bom testemunho deste jovem, filho de uma judia, que conhecia as Escrituras e as profecias do povo judeu, e recebeu bem a mensagem do Evangelho da Graça, Paulo o convocou a viajar com ele. Não apenas para conhecer as igrejas, não para ser um aventureiro nestas viagens missionárias, mas para conhecer a realidade das igrejas. Trabalhar com estas igrejas também. Na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, que foi uma das primeiras cartas de Paulo lá atrás, no ano 50 depois de Cristo, a primeira carta que Paulo escreve aos Tessalonicenses, no capítulo 3, no verso 2, ele já menciona Timóteo. Enviamos Timóteo, nosso irmão, ministro de Deus, nosso cooperador no Evangelho de Cristo, para vos confortar e exortar acerca da vossa fé. A importância deste jovem já no trabalho da igreja. E mais ainda, se envolvendo, participando. É assim que se cresce na fé. Este jovem caminhava com o apóstolo Paulo. E aqui está uma lição, como é importante caminharmos juntos com aqueles que estão há mais tempo na fé, aqueles que estão vivenciando o Evangelho por muito mais tempo, e aprender com estes, caminharmos juntos. O apóstolo Paulo sempre teve Timóteo ao seu lado, e Timóteo nunca se afastou do apóstolo Paulo, mesmo no momento mais crítico da sua vida, quando esteve preso em Roma. Se olharmos algumas saudações que o apóstolo Paulo faz em suas cartas, sempre vamos encontrar o jovem Timóteo ao lado de Paulo. Colossenses 1, verso 1, faz menção disto. 1 Tessalonicenses 1, verso 1, outra menção. Também vamos encontrar em 2 Coríntios 1, Filipenses 1, verso 1. Portanto, este Timóteo queria e tinha sede das coisas de Deus. E ele queria aprender tudo do apóstolo Paulo, que recebera a revelação do Senhor da glória a respeito do Evangelho da Graça. O lugar desta escrita, desta carta, se dá entre a primeira prisão de Paulo em Roma e a segunda prisão. Nesse interim, Paulo consegue escrever as cartas pastorais. O lugar, provavelmente por consenso de estudiosos, comentaristas, diz que é Macedônia. E de lá Paulo escreve. Veja que na primeira prisão, em Roma, capítulo 28 de Atos, verso 16, versos 30 e 31, mostra que a primeira prisão de Paulo em Roma, ele alugou uma casa
E lá ele poderia receber as pessoas, poderia partilhar, poderia testemunhar, se defender. Quando ele recebe a liberdade provisória, até que o processo corra, ele escreve então primeira carta e segunda carta a Timóteo, as cartas pastorais também, a Tito. Foi neste breve momento, portanto, que ele escreve isso já no ano de 64, 65, depois de Cristo, bem tardio. O ano do seu martírio, já no Império de Nero, vai ser em 68 ou 69, bem lá para frente, um pouco mais para frente. O propósito desta epístola de Paulo a Timóteo revela a preocupação com a doutrina, a organização da igreja, o cuidado com as coisas de Deus. Assim, ele tinha que combater o bom combate. O verso 18 do primeiro capítulo, nessa primeira carta a Timóteo, diz exatamente isto: este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas boa milícia, combatendo bom combate. Aqui encontramos o primeiro tema em relação a Timóteo nesta carta: combater o bom combate, defendendo a boa doutrina. E também vamos encontrar um segundo tema para esta primeira carta de Paulo a Timóteo, com relação à igreja, que é conduzir os assuntos da igreja, se preocupar com a administração das coisas da igreja. Mais ainda, verso 11, conforme o evangelho da glória de Deus, bem-aventurado que me foi confiado. Esta era a preocupação do apóstolo Paulo. Vejamos ainda que nesta carta nós vamos encontrar vários assuntos que vamos discutir, vamos apresentar, vamos estudar. Quando ele trata da lei, quando ele vai tratar da oração, quando ele vai falar sobre a vestimenta, a postura, o lugar da mulher dentro da congregação. Nós vamos falar sobre as qualificações dos líderes, bispos, presbíteros, diáconos dentro da igreja. Capítulo 4 dessa primeira carta vai tratar dos últimos dias. E, para terminar, vai falar sobre o cuidado que a igreja tem que ter na ação social, com as viúvas. E, mais ainda, o trato com o dinheiro. Dinheiro dos ricos. Nunca Paulo vai tratar de finanças da igreja, salários dos obreiros. Paulo está preocupado com a doutrina. Era uma tarefa até que fácil para o jovem Timóteo, mas ela poderia ser difícil, pois a timidez deste jovem, conforme o capítulo 4, verso 11 e 12, e também 2 Timóteo, capítulo 1, versos 7 e 8, mostra que a timidez poderia ser uma dificuldade para tratar das coisas de Deus na igreja e também no testemunho. E que o Senhor também nos ajude a tratar das nossas fraquezas para ajudarmos na igreja. Que o Senhor nos abençoe. Amém.